Olá, meu nome é Rafaela Pierre e essa é a monografia que eu defendi em 2021.2, orientada pela professora doutora Kátia Calado e co-orientada pelo Dr. Warlen Costa. Ela foi desenvolvida no Laboratório de Anatomia Vegetal da UERJ. Nossa história começa com o desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro, que chegou a ser a mais populosa do país, com cerca de 30 mil habitantes. A estruturação urbana da cidade se dá a partir da descoberta do ouro em Minas Gerais e pela exportação desse material pelos portos da cidade do Rio de Janeiro. Fugindo das guerras napoleônicas, a corte portuguesa chega ao Brasil em 1808, trazendo 10 mil novos habitantes à cidade, e quando se finda o regime colonial brasileiro, o Rio de Janeiro se torna sede do Império, passando por uma série de remodelações que levam à expansão da cidade às zonas norte e sul. A partir de 1816, a mata nativa das encostas do maciço da Tijuca começa a ser desmatada e substituída por lavouras de café. Logo, é possível observar os efeitos da substituição da mata pelas plantações, uma vez que o abastecimento de água se torna um problema na cidade, o que motiva o imperador a decretar medidas de proteção ambiental e o reflorestamento da área que hoje corresponde à Floresta da Tijuca. Como as florestas representam um grande estoque de carbono acima do solo, é importante falar sobre a formação de madeira, que é promovida pelo câmbio vascular, e a forma xilema e floema secundários. A formação de madeira é um processo dinâmico e limitado por fatores intrínsecos ambientais. As flutuações sazonais desses recursos estimulam a periodicidade do crescimento das árvores e a formação de novas células. Em consequência da alternância dos períodos de atividade e dormência do campo, se formam os anéis de crescimento. E como as mudanças adaptativas se registram na madeira, as árvores representam verdadeiros arquivos de informações ecológicas e ambientais, e essas informações podem ser acessadas por meio da ciência denominada dendrocronologia, que analisa os anéis de crescimento. Esse estudo foi desenvolvido em 2 remanescentes de Mata Atlântica no estado do Rio de Janeiro e tinha como objetivo avaliar, por meio da dendrocronologia, a longevidade e os fatores que mais influenciam no crescimento radial da espécie Cedrela odorata. As amostras de madeiras foram coletadas por meio de método não destrutivo com auxílio da sonda de Pressler. Essas amostras de madeira passaram pelo processamento usual para estudos em dendrocronologia. Após o processamento, as amostras foram digitalizadas e ficou realizada a mensuração dos anéis de crescimento, a intercorrelação pelo coeficiente de Pearson, a datação cruzada, a elaboração das cronologias, a obtenção dos dados de temperatura e precipitação na base de dados NOAA e a correlação de Pearson entre a cronologia e os dados climáticos. As coordenadas utilizadas geraram uma única janela espacial que circunscreve as 2 áreas de estudo, indicando verões quentes e chuvosos e invernos frios e secos. A estação seca tem início em abril e se estende até setembro. A idade das árvores variou entre 32 e 114 anos e a taxa de incremento radial foi de 0,31 cm por ano. A cronologia obtida tem 122 anos e indica uma correlação de 22% entre os indivíduos. Pode-se observar correlações positivas e significativas entre o crescimento e a precipitação nos meses de setembro do ano prévio, setembro do ano corrente e com os meses correspondentes à primavera do ano corrente. E não foram observadas correlações significativas entre o crescimento e a temperatura. Idades semelhantes foram encontradas na mesma área de estudo e na Amazônia Central, com idades máximas que se aproximam dos 150 anos. A taxa de incremento radial corresponde às encontradas em outras florestas tropicais. Cedrela odorata é uma espécie sensível ao clima local e forma anéis de crescimento independentemente da ocorrência de déficit hídrico na região, uma vez que seu sistema de raízes pode agir como fator que influencia nas respostas semelhantes já observadas na literatura. A variação na largura dos anéis de crescimento se correlaciona positivamente com os índices de precipitação. Logo, as flutuações interanuais de índices de chuva são determinantes para o crescimento em diâmetro dessa espécie, formando anéis mais largos ou mais estreitos em resposta ao nível de atividade do câmbio vascular. Concluindo, nós podemos confirmar o valor dendrocronológico descrito na literatura para essa espécie, devido à distinção dos anéis de crescimento, a correlação do crescimento com os índices de chuva, o amplo range de distribuição da espécie e longevidade das árvores. A idade máxima avaliada nesse trabalho foi de 114 anos, o que pode ser um reflexo do histórico da degradação da espécie na Mata Atlântica antes da implementação das unidades de conservação, e num cenário de mudanças climáticas globais, diante das previsões que demonstram um aumento das taxas pluviométricas nas regiões tropicais, Cedrela odorata pode ser uma espécie beneficiada em suas taxas de crescimento. Essas são as referências que foram citadas nessa apresentação. Muito obrigada pela atenção de todos.